como de fato montar uma estratégia de cutting que você consegue seguir até o final e principalmente ter tanto resultado quanto o esforço que você coloca nessa dieta. Mas tá passando moto agora, que legal. Puta que pariu. Porque se você tá nesse vídeo, provavelmente você já fez alguma vez uma dieta de cutting e aí se frustrou. Ou porque era muito difícil de fazer e você cortou muita comida logo de cara, ou porque você começou e ao invés de perder gordura, você ficou com menos massa muscular e até meio xoxo ali o físico, e desistiu no caminho. Então antes de começar, seja muito bem-vindo nesse canal se você é novo por aqui. Muito prazer, eu sou o Pedro Andrade e através desses vídeos eu tento principalmente documentar a minha jornada como atleta e coach e principalmente para as pessoas que querem construir um físico, mas também que estão focadas em construir a sua vida também, a sua melhor versão. E através desse vídeo, como eu falei, eu vou ensinar hoje para vocês como estruturar um cutting de sucesso, para você realmente roubar a minha estratégia que é usada no time dos campeões, que é o meu acompanhamento. Então vamos lá para o tema do vídeo, como estruturar um cutting de sucesso e você poder aplicar a partir de hoje até isso na sua dieta e começar amanhã, em vez de começar segunda-feira. Eu até organizei aqui numa pauta para não me perder e eu vou explicar para vocês em 3 partes, ou melhor, em 3 fases de um cutting, como que você consegue ter um cutting onde ele vai te dar resultado e principalmente que é um processo que você consegue seguir. Então que você não vai aqui sair sofrendo desse vídeo, vai sofrer para secar, não é isso. Talvez não seja o processo mais rápido de todos, que você vai perder 10 quilos no primeiro mês, não é isso, mas o foco desse vídeo é principalmente, como eu falei, que você consiga segui-lo, esse processo. Então que você tenha resultado no longo prazo, um resultado factível de fato, um resultado robusto, que você não vai perder e ganhar depois mais 5, 10 quilos de rebote assim que acabar, não é essa a ideia. Então beleza, como que funciona a primeira fase do cutting de acordo aqui com a nossa estratégia? A primeira fase vai ser antes de começar a cortar a comida, antes de você começar a baixar tudo, você entender o corpo. E como cada pessoa é diferente da outra e tá com um físico diferente, essa primeira fase eu não gosto que corte tudo do nada ou abaixe muita caloria, faça um déficit muito agressivo. Eu particularmente eu prefiro que seja um déficit mais leve e principalmente meio que repaginar, reorganizar essas calorias. E como que é isso na prática? Na prática ficaria. Então assim que você começar o cutting, ao invés de você começar a cortar o carbo completamente, jogar a proteína lá em cima, até cortar a gordura, que é bem comum, sair comendo já frango e salada, fazendo 2 horas de cardio para tentar secar, você vai fazer o seguinte, você vai deixar a proteína numa quantidade média alta ali, vai 2,2 por exemplo, e em vez de cortar a gordura, você vai fazer pelo contrário, você vai deixar ela um pouco mais alta. Por quê? Porque a gordura ela vai garantir que você consiga segurar a fome durante o dia, então não vai ter tanta fome por conta de ela diminuir o tempo de digestão e principalmente vai te ajudar a não deixar o físico tão fofo, sabe aquele corpo que fica um pouquinho fofinho quando está começando a secar? A gordura um pouco mais alta ajuda nisso. E o principal ponto, não vai cortar o carbo. Nessa primeira fase, o princípio dela é o quê? Entender o corpo e manter o treino bem feito. Se você já começar a cortar o carbo, que é o principal, entre aspas, combustível para você treinar bem, principal combustível de energia, no caso, né? Falando de forma um pouco errônea, você vai treinar mal. E se você treinar mal, você literalmente não consegue manter a massa muscular. A ideia é que o nosso treino fique o mais ali pesado possível, no caso mais bem feito possível até o final. Então, a não ser que você vá competir, a ideia é que você consiga treinar bem sempre, durante o cutting inteiro. As cargas em tese vão cair um pouco? Não necessariamente, às vezes você vai sentir até um pouco mais forte. Porque o nosso princípio para ser um cutting de sucesso, igual eu falei, da nossa estratégia, é o quê? Você além de perder gordura, você tentar ganhar massa muscular também durante. É possível isso sim. Então na primeira e na segunda fase, principalmente, a gente consegue ter isso. Então se você começar a cortar o carbo desde já, você vai perder essa energia e não vai conseguir treinar bem durante seus dias. Então depois que você estruturou as calorias e os macros, você vai poder entender como o seu corpo reagiu a isso. E vai entender se o peso abaixou, se subiu, como que foi isso daí. Vai durar mais ou menos essa fase em torno de 4 a 6 semanas, vai, mais ou menos. Porque é justamente esse platô ali, às vezes o peso não vai descer tanto, pode descer um pouquinho só, mas a ideia é que você vá melhorando o físico. Então você vai sentindo até, às vezes, sua força melhor. É muito comum nessa fase inicial as pessoas falarem que estão treinando melhores ainda. Porque não, você tirou aquela quantidade de comida que estava, às vezes, num bulking, que estava deixando meio letárgico, e agora está se sentindo mais vivo, mais animado, ainda está com bastante energia.
Por isso que eu falei, essa fase é importantíssima para você manter o treino bem e, consequentemente, ter uma recomposição boa ali nesse início. E antes de a gente partir para a segunda fase, tem um princípio muito importante que você tem que começar desde já, que é o seguinte: você saber avaliar esse seu processo. Como que você vai avaliar? Por biopedância? Não, porque biopedância é muito falha. O melhor método para você avaliar a sua evolução e metrificá-la vai ser o quê? Peso, no caso uma balança bem decente, e foto do espelho. Essa é a melhor ali. No caso não seria espelho, né? Seria uma foto do seu físico. Eu particularmente, a gente pede no time que seja uma foto do mesmo lugar, no mesmo ângulo, se der até no mesmo momento do dia, porque realmente o físico varia. Se tiver uma luz da academia, que é melhor, e uma luz do banheiro de casa, vai variar o físico. Então não é uma boa metrificação para você ter ali uma noção da sua evolução. E o peso, cara, se der para fazer no mesmo momento do dia, então de 1 a 2 semanas ali que você vai se pesar de novo, e sempre no mesmo horário, em jejum, porque senão pode variar muito. E se você ficar se pesando todo dia ansioso também, não é legal. Por quê? Porque seu peso varia durante os dias. Então um dia você treinou perna, um dia você fez refeição livre, um dia você foi no banheiro mais de noite, outro horário mais cedo, às vezes teve que tocar uma refeição, só que você não tá pensando nisso, tá pensando no peso todo dia variando. Então um dia subiu 1 kg, outro dia você perdeu 1 kg e você fica ansioso. E essa ansiedade já no início do seu cutting vai te ferrar, cara. Lá na frente você vai acabar ou cometendo algum erro que vai querer queimar a largada, aumentando muito cardio ou cortando comida, ou vai querer parar às vezes por estar muito ansioso. Então começa a avaliar a cada 1, 2 semanas, tirando uma foto sua, se pesando, porque senão você vai acabar viciando o seu olhar e, querendo ou não, não vai nem ver evolução. Você só vai ver evolução quando você comparar ali na foto o antes e depois e ter o seu resultado. Se você vê isso todo dia, você vai ficar ansioso e não vai ver resultado, simplesmente porque você vicia o seu olhar também. Então, beleza. Partindo agora para a segunda fase do nosso cutting, que seria a fase onde o pessoal coloca a carroça na frente dos bois, né, e quer começar por ela, que é como começar a baixar a comida, mas principalmente como abaixar a comida de forma consciente. Aqui o primeiro princípio é você pegar o que eu falei agora sobre avaliar o seu peso, a sua foto, e aí agora a gente começar a ter uma noção da sua evolução. Então a partir disso, passou igual eu falei, 1 mês e meio, mais ou menos começou a fazer o cutting, 1 mês, dependendo, aí você viu, o seu peso tá abaixando, não tá, como que tá essa evolução? E a partir disso você vai abaixar um pouco a comida. E como que você começa a abaixar a comida? Somente quando o peso não cair? Não necessariamente, meu jovem gafanhoto. Por quê? Porque, como eu falei, né, o peso varia ao longo dos dias, mas também tem um ponto. Se você não metrificar o seu sono, se você não souber se o seu sono tá bom ou não quando você pesou, se você não tiver essa noção, isso pode influenciar no seu peso. Ou também o cortisol. Se for uma semana muito estressante, pode influenciar o peso também. Então, às vezes o peso acorda ali, mais retido, 1 kg, 2 kg. É muito comum acontecer isso. Ou que você dormiu mal e o peso não subiu. Então, para isso, além de olhar o peso, você também tem que olhar o espelho, olhar a sua foto, como eu falei, né? O principal método para você avaliar a sua evolução é sim por conta de fotos. Então, você olhar na foto, deu uma secada, não deu? E a partir disso, com vários outros fatores de avaliação, você conseguir abaixar ou não a comida. Se você começar a cortar a comida logo cedo, o que vai acontecer é você perder massa muscular ao invés de gordura, ou piorar o seu metabolismo, e lá no final, a gente não ter o que abaixar mais. Então, quando tiver a comida baixa já, você já chegou num platô ali, estagnou, o que você vai fazer? Você já não tem cardio, que o cardio você quis aumentar muito antes também, que você estava ansioso. Você não tem comida para baixar, você já estava ansioso e cortou comida. Você vai fazer o que no final para secar? Você vai dar 2 pulinhos para cima? Vai zerar totalmente o carboidrato? Não é a ideia. A ideia é que vai descendo aos poucos esse corte. Quanto mais ou menos, Pedro, de cortar de caloria? Cara, por ajuste, a cada 2 semanas, ali, a cada 3, 4 semanas, umas 150 calorias, 200 calorias. Bem pouco ali. E sempre tentando ajustar o quê? Mantendo a gordura um pouco mais alta que o convencional, a proteína ali vai subindo aos poucos nesses ajustes, e o carboidrato você pode ir tirando um pouco mais. Mas, cara, evite ao máximo tirar o carboidrato do pós-treino e das refeições antes do treino, ali umas 2 refeições antes do treino, porque senão você não vai ter muita energia para treinar. E quanto mais você conseguir treinar, melhor. O cardio nessa fase, ele vai estar um pouco mais alto, de fato, não muito ainda, você pode estar começando com um pouquinho de cardio médio ali, questão de 30 minutos, no máximo 40, mas assim, não muito também.
porque senão a gente fica sem recurso lá no final. Igual eu falei, calma, gente, ó, vai esperando, a gente tem que ter recurso. É como se fosse um cinto de habilidades aqui. É um cinto do Batman, no caso, tá tentando lembrar o nome, né? Você tem uma estratégia para cada momento do seu cutting. E se você usar tudo, se você usar todas essas habilidades logo de cara, você vai ficar sem recurso no final. Aqui a gente tá economizando, entendeu? A gente tem que economizar na estratégia, nas cartas na manga, porque no final, quando vier um problema ali, a gente tem que ter alguma coisa para resolver. Se estagnar em algum momento, a gente tem que ter alguma carta na manga. Essa é a ideia, é estratégia. O conceito de estratégia, do grego stratégie, do inglês strategy, é o que a gente vai fazer aqui no cutting, fechou? Então, claro, se você tem uma dificuldade de poder se avaliar de fato, entender quando, pô Pedro, eu não sei quando tem que ajustar, quando eu tenho que cortar comida, não consigo me avaliar, e pô, tem um monte de coisa pra fazer, eu tenho o meu trabalho aqui já que me consome, é uma rotina séria que exige da minha cognição, exige da minha cabeça funcionando bem, e eu não sei quando ajustar, fica tranquilo, que eu tenho aqui uma solução para você, que é o quê? É o time dos campeões, que é o nosso acompanhamento, onde ele é focado principalmente em não trazer o melhor planejamento. Vai trazer, mas isso qualquer um traz. E principalmente de como deixar o processo melhor para você seguir. Então pensando na sua rotina. Porque provavelmente sua rotina é corrida. Você não tem como ficar vendo aqui um vídeo de meia hora, toda hora no YouTube, para saber quando ajustar a dieta, quando mexer em alguma coisa. E eu entendo a sua dificuldade de saber de fato se você está investindo o seu esforço num processo que vai te dar resultado. Então não adianta você às vezes ter uma dieta perfeita no papel, tá colocando esforço nela ali, mas na prática ela não está conciliada com a sua rotina, não está sendo pensada de fato com seus horários, em qual momento você está comendo aquilo do seu dia, em quanto tempo você tem para comer, ou se sua rotina varia. Pô, às vezes, Pedro, eu tenho que trabalhar no home office, no presencial, ou varia, às vezes trabalho de noite, de manhã, e pô, minha dieta não funciona ali. Claro, não vai funcionar. Ela foi montada para um atleta, foi montada para alguém que tem uma rotina perfeita, mas ninguém tem. Então, se você quer de fato ter um planejamento, ter um acompanhamento com você para te ajudar a construir seu físico enquanto você está construindo a sua vida, enquanto você constrói a sua melhor versão. Então clica no primeiro link da descrição, conversa ali comigo e me explica como que é a sua rotina, como que é seu objetivo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E agora voltando para o nosso cutting, terceira fase do cutting, e não menos importante, mas que as pessoas adoram também cometer ela antes da hora, então queimar a largada. Essa terceira fase é o que? Apertar. Então, quando apertar a minha dieta, Pedro? Quando eu tenho que apertar de fato? E se você vai competir, essa fase é ali bem importante, porque se você vai competir, você quer geralmente apertar logo no início, né? Você quer passar fome, igual eu falei, você quer ali tá seco logo, tá seco rápido. Mas não é o intuito. Não é o intuito porque se você apertar antes da hora, queimar a largada, você vai fazer o quê? Perder massa muscular. Então, assim, não é o que a gente quer, né? A gente quer ficar grande e seco, o que não dá para fazer isso natural sempre, né? Mas a gente quer manter o máximo de massa possível, o máximo de massa muscular possível. Você quer perder gordura. Então, se você apertar antes da hora, vai dar ruim. Então, ali vamos considerar que já passou uns 2 meses, uns 3 meses quase, que você está seguindo o cutting e você quer ali dar uma apertada. Você quer ali sair da estagnação. Às vezes você deu uma estagnada, o peso já deu uma parada e a comida já está baixa. Particularmente aí que vai entrar as outras estratégias do nosso cinto de habilidade, que são ciclo de carboidrato, mais cardio, possivelmente um termogênico, coisas assim. E nesse momento que vai entrar, não era antes, tá? Então, ó, você estava ansioso para chegar esse momento, eu sei que estava ansioso para começar a secar mais, para ficar mais na pele, mas é agora, é esse momento. A nossa estratégia é nesse momento que você começa a apertar. Então, partindo primeiro da dieta, é uma dieta onde você pode flutuar o carboidrato. Então o que? Deixar em dias de treino de ponto fraco, ou às vezes num dia de descanso específico ali, um carbo um pouco mais alto. A refeição livre, cara, a gente não falou sobre isso nesse vídeo, né? Mas a refeição livre até agora, a gente podia estar mantendo ali uma por semana. Se você não fosse competir, podia estar uma por semana até o final, na verdade. E aí você usar isso no final como ciclo de carboidrato. Então, ó, vou falar até 2 cenários. Primeiro, para quem não vai competir, tá? Se você não vai competir no fisiculturismo, primeiro cenário aqui agora. Você pode deixar a refeição livre todo dia, uma vez na semana, padrão, isso durante o processo inteiro. Só se quiser muito apertar no final, para ter algum evento específico e você cometeu algum erro, não conseguiu secar tanto, aí nesse momento você pode talvez deixar cada 2 semanas, cada 3 semanas, só nesse momento específico, e fazer um refeed mais limpo, dependendo. Mas no caso, se você não vai competir, você pode deixar ela uma por semana, e aí nessa fase de apertar, você pode fazer o quê? Deixar esse dia de refeição livre como se fosse o carbo alto, o refeed,
e durante a semana abaixar um pouco mais a comida. E talvez num dia de ponto fraco, imagina que sua refeição livre é de sábado, que você gosta, que você sai mais com a família e tal. Na quarta, você joga um outro dia de carbo alto, mais limpo, ou na terça, e aí fica esses 2 dias de carbo um pouco mais alto, e durante você pode abaixar um pouco o carbo, fazendo essa estratégia de ciclo de carboidrato. Mas igual eu falei, tentando não cortar o carboidrato, porque você precisa treinar bem ainda, beleza? E aí agora falando de cardio, o cardio nessa fase vai ficar um pouco mais alto, de fato, você tem que ter ele como recurso ali, por isso que eu falei, não usa o cardio muito antes, porque senão agora a gente não teria para usar, porque o cardio ele vai aumentar um pouco mais o seu gasto calórico, sem ter que abaixar tanta comida, que a ideia é que eu não quero que você esteja comendo menos de 1.000 calorias, ou menos de 1.500 calorias, se você for homem, uma mulher realmente às vezes vai estar com menos de 1.500, mas eu não quero que você esteja com isso nessa fase, eu quero que você esteja comendo mais, e possa ter até uma margem para, por exemplo, sair em família, conseguir curtir um pouco mais ali e poder comer um pouco mais ali, socialmente falando, né? E não cortar a refeição livre de preferência. E agora, para quem vai competir no fisiculturismo, o que eu falaria para você? Refeição livre, de fato, nessa fase não tem como ter, sempre. Vai ser ali cada 3 semanas, e olhe lá. Eu acho legal você deixar uma refeição livre próximo da competição, não na mesma semana, claro, mas umas 2 semanas antes, porque se você corta muito experiência própria, se você tirar a refeição livre completamente, ficar meses sem, às vezes você não consegue curtir o processo da competição ou curtir o processo do seu cutting, porque você tá pensando em refeição livre, cara. Às vezes você é tão bitolado que você queria comer uma pizza e tal, você começa nessa fase a criar distúrbios psicológicos, no caso, distúrbios alimentares, onde começa a tratar a comida como algo mais compulsivo, como algo que, assim, tem uma obsessão por comida. Eu tive isso na minha preparação, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí chega no dia, você não consegue curtir sua competição, ou principalmente, você começa a tratar a comida como se fosse acabar, como se não tem mais comida no mundo. E às vezes você cria uma pira, assim, por comida, igual eu tinha, por exemplo, com pizza, que eu queria muito comer pizza, cara, queria muito. Só que quando você for comer, de fato, quando chegar o dia que você tá comendo a pizza, você vai comer e falar, caramba, nem era tudo que eu queria. E é nisso que vem, às vezes, uma compulsão. Por quê? Porque você começa a comer loucamente assim, porque você percebe que não é nada demais a comida. Você percebe que, pô, nem era tanto essa pizza. Só que você quer ter o prazer que você estava imaginando aqui, você quer ter aquela dopamina que liberou quando você desejou a pizza. Isso serve para quem não vai competir também, que às vezes fica muito bitolado e sai cortando refeição livre. E, cara, você quer muito aquilo. Só que aí você viu que não teve o prazer que você queria, não supriu sua expectativa, então você vai comer mais. Então você vai comer mais pizza, vai querer comer mais hambúrguer, mais sorvete, e consequentemente você perdeu e teve um puta de um rebote. É nessa fase que é perigosa, gente. Se você apertar demais, você vai ter um puta de um rebote. E é difícil controlar, é difícil alguém não ter um rebote aqui. Se for competir, cara, é muito menos, é mais difícil ainda. Mas quem não compete também tem rebote, tá? Quem não compete também fica bitolado depois. Então tem que tomar um cuidado muito grande para isso, tá? Principalmente você na sua cabeça de não se cobrar tanto assim, ao ponto de deixar tão sério a parada, se você não for competir, mesmo se for competir também, e acabar criando um distúrbio ali por comida e ferrando esse cut, então pegando o físico que você construiu, demorou tanto tempo para construir e acabando com ele ganhando 5, 10 quilos. E de bônus, se você ficou até aqui no vídeo, eu vou te passar uma dica extra, uma dica bônus aqui para você, que é o quê? Como de fato conseguir ter ali sua cabeça boa no lugar desde o início para que você consiga seguir esse cutting até o final e de fato não furar tanto na dieta assim, ou não sair da dieta comendo alguma coisa muito fácil, cedendo para às vezes uma vontade doce ou algo assim. Cara, principal dica que eu posso te dar é trace uma data. Trace um compromisso público com alguém, um compromisso de fato com você. Então, assim, tem um casamento específico, tem uma data específica, vai competir, por exemplo, acho que é a melhor coisa possível, né? Que é uma data de fato, como se fosse uma competição para você. Tem que ser algo assim. Por quê? Porque se você não tem uma data, você consequentemente não tem um objetivo de fato factível, assim, um objetivo concreto para algum específico. Então, toda vez que você tiver ali dependendo da força de vontade, você vai perder isso. Por quê? Porque força de vontade é diferente de motivação. Você precisa ter uma motivação. Então, além de uma data forte, uma data real ali para você, então, se você tiver, por exemplo, um coach, igual eu falei, não precisa ser eu, pode ser outro, não tem problema, mas fazer um compromisso com ele, você tem às vezes um familiar, fazer um compromisso com o familiar, no caso, um amigo, bota um desafio para, 90 dias, 120 dias, põe uma data específica que você quer isso.
E aí, depois disso, tem um motivo forte para fazer aquilo. Então, qual é o motivo de fato pelo que você quer secar? Por que você quer secar? Esse é o ponto. Por que você quer fazer um cutting? Ou por quê? Não precisa ser um porquê bonito. Não precisa ser um porquê que, nossa, para alguém vai fazer sentido. Tem que fazer sentido para você. Então, às vezes, você sempre quis sair na praia e tirar a camisa e gostar do que você vê. Sempre quis tirar uma foto na praia. Sempre quis gravar você fazendo barra na praça. Era algo que você sempre quis que seja. Eu sempre quis gravar isso. Eu fiquei seco e não gravei esse vídeo fazendo barra na praça. Mas enfim, eu queria. Porque eu queria ver como que eram as costas secas na praça. Mas às vezes é uma coisa muito besta, que é pra você. Por isso que eu tô falando, é um objetivo seu, que você quer fazer. Às vezes você quer gravar um vídeo mostrando abdômen, pra você, cara, que você nunca teve aquele abdômen. Não importa, cara, tem que valer pra você. Então pega esse objetivo, se você quiser, igual eu falei, quando você for falar com a gente lá sobre o time, você pode passar pra mim o objetivo que eu vou super entender, eu valorizo desde o cara que vai competir até o cara que quer simplesmente caber numa calça, a moça que quer entrar numa calça que nunca conseguiu colocar há anos. Até você pode escrever aqui embaixo qual vai ser a data do seu desafio, qual vai ser o seu objetivo. Me conta aí, eu quero saber também. Eu tenho certeza que fazendo esse compromisso com alguém, pegando esse propósito que você tem e até postando no Instagram uma data, um desafio ali com a rapaziada, anima todo mundo. Por isso que é bom ter um acompanhamento que você pode fazer isso também com a galera ali e se propor realmente um desafio verídico, né, verdadeiro, com uma data. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então lembrando, gente, 3 fases. O principal aqui é você querer manter massa muscular, tentar se manter treinando bem e principalmente secar gordura aos poucos. Então, sem loucura, gente, sem cortar tudo, porque eu quero que você saia daqui e realmente crie um processo que você consegue seguir, que não vai ser pesado para sua vida. E lembrando que você, se você quiser uma ajuda extra nisso, não quiser ficar matando cabeças, enquanto ajustar, quanto tem que abaixar de comida, você quer realmente seguir um processo que você vai ter resultado, que você pode investir seu esforço, sua energia, e que vai ser um investimento de fato por estar cuidando de você, algo de longo prazo, não só para agora que está secando, mas algo que você pode construir um físico enquanto você está construindo a sua vida também, que te incentiva a fazer isso com o ambiente, com pessoas que estão nesse mesmo foco. Primeiro link na descrição, conhece lá sobre o time, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, além do mais, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha também para um amigo aí que gostou, porque a gente tem que crescer esse canal, gente. Esse canal aqui tem que crescer, eu quero trazer mais coisas. E me diz também, se você estava com saudade desse tipo de vídeo aqui, realmente falado, ensinado, se você quiser mais dele também, comenta aqui embaixo que eu trago. Quer uma versão de cutting, quer que eu fale alguma coisa que eu não falei, que é melhor aprofundar aqui, eu não aprofundei, comenta aqui embaixo que eu vou trazer. Então, lembre-se que um campeão ele não nasce pronto, ele é forjado. Então, dia após dia, você tentar entregar o seu 1% a mais. Então, todos os dias, um dia de cada vez, tijolo por tijolo, a gente vai chegar lá, rapaziada. Então, vamos lá. Até o próximo vídeo.